Olá, gente, tudo bem? Como estão? Bem, nas nossas últimas aulas nós estamos aí estudando a respeito da Idade Média. Nós vimos algumas características, como por exemplo, o fato da divisão do tempo histórico para que nós possamos compreender melhor que a Idade Média é dividida em Baixa e Alta Idade Média, sendo que a Baixa que vai do século V ao X e a Alta que vai do século XI ao XV. Nós estudamos também a respeito do sistema político e econômico que vigorava naquele tempo, que era o feudalismo, sistema político e econômico cuja fonte de riqueza era a terra. Quem mais terra tivesse, mais rico seria. Nós vimos também como a sociedade naquele tempo era dividida, né? Clero, nobreza e servos. Vimos também a respeito da suzerania e da vassalagem. Vimos quantos servos os camponeses sofriam com tantas exigências e com tantos impostos. Na nossa última aula nós vimos a respeito da cultura naquele período da Idade Média. A questão das universidades, as primeiras universidades que vão surgir neste período. Vimos também a respeito da literatura, também a filosofia, a arquitetura românica, a gótica, enfim. Tudo isso faz parte de um conjunto cultural que compôs aí o período que nós chamamos de Idade Média. Hoje nós vamos estudar ainda sobre o período da Idade Média um outro aspecto muito importante. Você pode dizer assim, quanta coisa sobre a Idade Média é. Basta você ver quanto tempo durou a Idade Média, do século V até o século XV. Isso se nós formos olhar a divisão pelos historiadores europeus. Mas se nós formos olhar outros contextos, outras divisões, acaba sendo maior. Então é um período muito longo que precisa, claro, ser muito bem estudado, ser muito bem compreendido, certo? Então, hoje nós vamos estudar sobre a peste negra, como eu já havia dito. Mas antes de estudarmos um pouco sobre a peste negra, é importante que nós observemos o seguinte. O que nós vamos estudar agora é na Baixa Idade Média, do século XI ao XV, certo? Que foi o período em que tudo que foi construído na Alta Idade Média começou a cair. Então vamos lá. No século XI, as inovações técnicas, o dinamismo do comércio fizeram com que a Europa crescesse prosperamente falando. Então, veja só, como assim inovações técnicas, professor? Tudo isso relacionado principalmente à agricultura, certo? Porque alguns instrumentos vão surgir neste tempo, como a charrua, que é uma espécie de arado, né, onde as pessoas colocavam o animal ali, né, e o animal ia puxando aquele instrumento ali e ao mesmo tempo ia se plantando, né, ia cavando o canteiro, colocando a semente, o que facilitava muito, que se fosse fazer humanamente a pessoa, né, fisicamente ali ia demorar muito tempo. Então com esses instrumentos e com a ajuda dos animais, então fez com que a agricultura se tornasse mais desenvolvida, né, e produzisse mais. E a questão do comércio, como nós vimos que o feudalismo vai caindo, a burguesia ela vai abrindo mais um espaço, vai tendo mais espaço, né, porque antes só eram esses três tipos de faixas da sociedade, clero, nobreza e servos. Vai surgindo a burguesia, que foi aquele povo, aqueles camponeses que se cansaram daquela vida, em sua grande maioria, e outros, alguns que eram já comerciantes ou nobres, e aí se desenvolveram a questão do comércio. Então, o feudalismo vai caindo e a burguesia e o comércio vai ganhando força. Então, consequentemente, se houve um desenvolvimento da economia e da agricultura, houve um crescimento populacional, a população começou a crescer. Por quê? Melhor condição de vida, né? Se estava tendo uma boa alimentação, se a economia estava crescendo, então a melhoria de vida, da condição de vida se tornou melhor. Então houve um aumento na população. Só que teve um porém. Até aí estava, digamos, de passagem, tudo bem, né? Só que enquanto se desenvolveu isso tudo, vieram outros fatores que fez com que tudo isso regredisse. Como, por exemplo, mudanças climáticas, fortes chuvas, geadas, começaram a prejudicar as plantações. Então, se produzia muito. Então, com essas chuvas, com essa geada, a
a produção regrediu, produziu menos. Então, se tinha menos produto sendo ali desenvolvido na agricultura, então maior subiu o preço. Acontece nos dias de hoje, né? Se algo está em falta, quem lembra aí algum tempo atrás sobre o tomate, né? O tomate, quando ele ficou escasso, né, estava faltando, então o preço dele subiu, como o feijão também, algum tempo atrás. Isso é uma das leis da economia. Então, o que é que acontece? Se houve essa dificuldade na questão das plantações, então se produziu menos alimento. Se produziu menos alimento e o preço estava alto, nem todo mundo podia comprar. Então, uma boa parte da população começou a ficar mal alimentada. E juntando esse fator da alimentação com as condições de higiene, então a população ficou muito sujeita a doenças. Então veja, desde esse período aí da Baixa Idade Média, do século XI ao XV, que já se tem observado que a alimentação e a higiene é muito importante para as defesas do nosso organismo, para que nós possamos nos proteger de muitas enfermidades, de muitas doenças e contribui para o desenvolvimento do corpo humano. Enfim, o que é que acontece? Havia o comércio naquele tempo. E esse comércio, gente, vinha os produtos que eram comercializados ali vinham em embarcações, navios, né? Espécie de navios, que vinha principalmente da Ásia. O que é que acontecia? Os porões dos navios eram muito sujos, juntava muito rato. Esses ratos, aí, juntando a isso aí, os ratos começaram a desenvolver algumas pulgas. E o que é que acontece? Surgiu uma doença chamada de peste negra ou peste bubônica, como também é chamada. E aí o que é que acontece? Quando esses ratos vinham nesses navios. Quando esses navios chegavam, que iam descarregar toda aquela mercadoria, os ratos iam juntos. Saíam. E se espalhou e saiu pelas cidades da Europa. Imagine. E aí o que é que acontece? Essa doença dizimou milhares de pessoas, ou seja, milhares de pessoas morreram nesse período aí. Os primeiros focos dessa doença, como já disse, vieram nesses navios e a doença era transmitida de certa forma através das pulgas dos ratos. Imagina aí a situação, veja só. No local onde tinham as feiras, né, a burguesia comercializava, de tudo se comercializava aí. Imagina uma feira hoje. Vamos imagina aí a feira de Arapiraca, uma feira de Arapiraca aí. Que se venda de tudo, que se venda carne, que se venda verdura, enfim, o mercado público. Pronto. Imagine que esse local não tivesse limpeza, não tivesse alguém que ficasse responsável ali para fazer aquela limpeza daquilo tudo. Pois era assim que acontecia lá na Idade Média. Não tinha essa preocupação, de certa forma, com a higiene nesses espaços. Então, quando essas mercadorias vinham, que vinham esses ratos encontravam esses ambientes sujos, então era propício para desenvolverem essas doenças. Esses primeiramente começaram infestando os porões, né? Os porões dos navios. E quando chegava, que abria esses navios e tirava isso aí, pronto, se espalhava. Era contagiante. Foi uma pandemia. Foi uma das pandemias que o mundo enfrentou aí ao longo de sua história. Então, para muitos, a peste negra passou a ser como um castigo. Era um castigo de Deus pelos pecados da humanidade. Enfim. E o que é que acontece? Geralmente acontecia muito isso e até hoje também às vezes acontece. As pessoas dizem, quando acontece algo, quando ocorre algo, as pessoas dizem assim, foi porque Deus quis. Se aconteceu isso, foi porque Deus quis. E às vezes nós não imaginamos que a ação humana ela tem uma grande, se não toda, a parcela de culpa do que acontece, né? Por isso que nós estudamos história. Lembra que nós estudamos logo no início, que a história é uma ciência que estuda as ações humanas no tempo e no espaço. Então, o que o ser humano fez nesse período da Europa que nós estamos estudando? Essa falta de cuidado, desenvolvimento da economia, que foi deixando de lado outros aspectos importantes. Que tempo? A Baixa Idade Média. Em que espaço? Na Europa.
Então, tudo isso a história vai estudando para entender. Deu para compreender? Então, veja só. Voltando aqui à questão da peste negra. Quais eram os principais cuidados que passaram a ser tomados diante de toda essa situação? Primeiro, higiene pessoal, limpeza das ruas e o isolamento. Isso. O isolamento social, o isolamento dos doentes. Parece que estamos falando de coronavírus, mas na verdade não é. Estamos falando da peste negra. Mas antes de nós entrarmos nesses detalhes aqui, como era que acontecia? Como é que a pessoa sabia que estava contaminada com aquela doença da peste? Surgiam algumas bolhas no corpo das pessoas. E com o passar do tempo, as pessoas iam ficando com a pele escura. A pele ia ficando muito escura era o sinal que a infecção estava se alastrando no corpo todo, né? E aí então, essa pessoa em poucos dias morria. Então, veja, quais eram os cuidados? Eu vou focar aqui vou focar nos 3. Higiene, limpeza das ruas e o isolamento. Vamos lá. Vou falar sobre o isolamento e a higiene. Nós estamos vivendo novamente em um outro período de pandemia. Como eu digo nós, a humanidade. Naquele tempo, Baixa Idade Média, peste negra. Hoje, coronavírus. Vejam que lá por volta do século XI, século XII, as pessoas já entendiam que para combater uma doença dessa forma, tinha que ter higiene e isolamento. Enquanto que hoje, no século XXI, algumas pessoas ainda relutam em aceitar essa ideia de que é necessário os cuidados, de que é necessário o isolamento social para evitar essa doença, a proliferação maior dessa doença. Então, nós às vezes nos achamos tão modernos, tão civilizados, tão ultra, hiper, mega, né, cyberconectado, né, e nós não vemos que não temos cuidado para algumas coisas, né, para algumas coisas que desde o século XI e XII já era realidade e nos achamos evoluídos, né? Enfim, o que é que acontece? Hoje nós vemos que para enfrentarmos a pandemia nós precisamos do uso de máscaras, do álcool em gel, dos cuidados de limpeza, de higiene, que são muito necessários. Outra coisa também, que foi uma das medidas tomadas naquele tempo, foi a limpeza das ruas. E nessa questão aqui da limpeza das ruas, eu quero focar num ponto muito importante, que é a dengue. Muitas vezes nós nos descuidamos, seja dos nossos quintais, seja no fato de nós pegarmos lixo e jogarmos em terrenos baldios, e aí pode ser muito propício à dengue. E nós sabemos que, tal como o coronavírus e tal como outras enfermidades, a dengue também mata. E são atitudes pequenas que podem fazer grandes mudanças, que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Então, vejam que a história não é algo parado no tempo, não é algo somente preso ao passado. Muitos dos cuidados que nós estamos tendo hoje, que a ciência está nos passando, que a medicina está nos passando para o combate da pandemia do coronavírus, são baseados nas pandemias anteriores, nas pandemias antigas que aconteceram ao longo da história. Então veja como a história contribui com a nossa atualidade, com a ciência. E quando nós falamos nesta questão de pandemia, nós podemos também falar um pouco sobre a nossa realidade aqui. Vou voltar um pouco, mas não tão longe como na Idade Média. Vamos ao início do século XX, mais precisamente, quando aqui, na nossa cidade de Arapiraca, e em alguns estados do Nordeste, posso dizer que também, de certa forma, do Brasil, viveu uma espécie de uma epidemia. Uma epidemia é menor que uma pandemia. Uma pandemia é algo que abrange um espaço maior. Pandemia do coronavírus, mundo todo. Uma epidemia em uma região, em um estado. Então, o que é que acontece? Aqui em Arapiraca mesmo, houve
no início do século XX, uma epidemia de tifo. Quem tem curiosidade, pesquisa aí o que é essa doença. E muitas pessoas morreram porque não se sabiam os cuidados necessários que se tinham que tomar. Então, essas doenças, as pandemias, as epidemias e tantas outras coisas fazem parte da história da humanidade, e é a partir dessa história da humanidade que a medicina se debruça, estuda para dar respostas e meios para enfrentar as pandemias e epidemias atuais. Voltando à peste negra, voltando a peste negra não, né? Que ela não volte. Voltando à Baixa Idade Média, onde nós estamos estudando sobre a peste negra, em 2 anos morreram aí 25 milhões de pessoas na Europa, ou seja, quase que 1/3 da população da Europa naquele tempo. Então, nesse período, a morte ela virou tema de literatura, tema na literatura, na música, nas encenações, nas artes visuais, principalmente entre os séculos XIV e XV. Ou seja, a realidade que a humanidade vive, ela se faz presente em tudo aquilo que compete à vida das pessoas, ao contexto social. Hoje nós vemos, por exemplo, dificilmente você abre sua rede social para que você não veja algo relacionado à pandemia do coronavírus. Seja um noticiário, seja um boletim médico, a informação de que alguém está doente ou que alguém venceu essa doença, a informação de uma vacina, uma foto de alguém que tomou a vacina, alguém que melhorou, enfim. Nós vamos sempre encontrar alguma coisa relacionada à pandemia. Isso vai estar presente nas nossas redes sociais, nos jornais, enfim. Da mesma forma, se fez presente naquele tempo lá na Baixa Idade Média, por conta de tudo o que repercutiu, vamos dizer assim, impactou na vida das pessoas naquele tempo, como está impactando nos dias de hoje. Então, nós vemos que o isolamento e tantas outras coisas são medidas tomadas há muito tempo para se combater doenças. E hoje nós vemos que em pleno século XXI as pessoas não se cuidam. Muitas pessoas andam sem máscaras, fazem muita aglomeração. Não estou falando aqui do fato de se ir trabalhar, porque é necessário para sobreviver. O que eu estou falando aqui são de situações e coisas que podem ser evitadas, mas as pessoas não evitam. Enfim, nas artes, quando digo artes me refiro a pinturas, nesse período aqui da pandemia da peste negra que nós estamos estudando, a morte passou a ser apresentada como um esqueleto que dançava, acompanhando jovens, adultos, idosos, ricos, pobres, crianças, sem distinção. Isso para mostrar que a doença não fazia acepção de pessoas. Se nós podemos dizer da mesma forma hoje do coronavírus, não faz acepção de pessoas. Isso é, mais uma vez, a vida nos mostrando aí que nós somos todos iguais, Que não há ninguém diferente, não há ninguém melhor que ninguém, e que todos estamos sujeitos e vulneráveis aí a tantas outras situações. Que também essas pandemias, essas coisas que acontecem nos ajudam também a refletir sobre a importância da nossa vida, sobre refletirmos também sobre valores, que não há ninguém melhor do que ninguém, e que nós podemos sempre ultrapassar esses limites, essas barreiras e superar os nossos desafios. Tudo bem? Esta foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Tchau! Bons estudos!